Você já imaginou como seria se animais que desapareceram há muito tempo simplesmente voltassem a existir? E acredite, galera, a ciência está cada vez mais perto de tornar isso realidade. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar a vocês quais espécies extintas já deram alguns sinais de retorno e como isso está acontecendo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Gato de cimitarra. Imagina você andando tranquilo pela rua e do nada aparece um gato gigante com dentes enormes. Isso com certeza não seria exatamente o tipo de animal que você esperaria encontrar, mas isso pode estar mais perto da realidade, galera, do que parece. Já que lá em 2020, pesquisadores da Universidade de Copenhague conseguiram decifrar o genoma desse felino chamado gato de cimitarra. Esse animal, para quem não conhece, galera, é um parente distante do famoso tigre dente de sabre. Eles conseguiram esse DNA extraindo de um fóssil encontrado lá no gelo do Canadá, num território chamado de Yukon. E isso foi um feito bem impressionante, pessoal, já que esse gato viveu há uns 47 mil anos atrás. E esses grandalhões eram uns predadores assustadores. Só para vocês terem uma ideia, eles chegavam a pesar quase 1 tonelada e medir mais de 3 metros de comprimento. Ou seja, basicamente, pessoal, do tamanho de um urso polar. E no cardápio deles incluía de tudo, desde bisões, camelos e até os gigantes mamutes. Esses bichos eram tão eficientes que seus fósseis foram encontrados em quase todos os continentes. Mas depois disso, talvez vocês estejam se perguntando, então, por que eles sumiram? Bem, galera, com as mudanças climáticas, acabaram reduzindo a quantidade de grandes presas e eles começaram a competir com outros felinos menores e bem mais adaptados. E isso foi o fim da linha para eles. Mas e aí, será que dá realmente para trazer esses bichos de volta? Então, galera, não é tão simples, já que eles não têm parentes próximos hoje em dia, o que complica bastante o processo. Só para vocês terem uma ideia, a distância genética deles para os gatos modernos é de milhões de anos. Então, ainda estamos seguros. Por enquanto, podemos ficar tranquilos que vocês não vão encontrar nenhum gato gigante rondando o seu quintal. Rinoceronte lanoso. Esse gigante peludo podia chegar a 2 metros de altura e pesar impressionantes 3.500 quilos, galera. Muito mais que os rinocerontes que estamos acostumados a ver hoje em dia, que pesam em torno de 2 toneladas. Eles viviam tranquilamente nas pastagens da Europa e também da Ásia, entre 5 milhões a 11 mil anos atrás, até que as mudanças climáticas, como por exemplo, o aquecimento natural do globo, que ocorreu no final da era glacial, pode ser que a sua pele grossa não conseguia se adaptar ao aumento das temperaturas e também a escassez de comida foram as principais causas para a sua extinção. Mas, além disso, os nossos antepassados também podem ter contribuído bastante para a sua extinção, já que caçavam esses animais com bastante frequência. Mas, em 2020, um desses rinocerontes foi encontrado no permafrost de Yakutia, na Rússia, com órgãos ainda preservados, galera. Ele tinha entre 3 a 4 anos e especialistas acreditam que ele tenha morrido afogado. E essas descobertas estão ficando cada vez mais comum por causa do derretimento do gelo. E com esses achados, os cientistas conseguiram sequenciar o genoma completo desses rinoceronte lanoso. E isso abre a possibilidade de um dia tentar trazer eles de volta, cruzando o seu DNA com o de algum outro parente vivo. Mas, segundo alguns especialistas, isso é extremamente difícil, já que não existe parente tão próximo o suficiente para que a clonagem seja bem sucedida. Então, por enquanto, parece que safaris com esses rinocerontes ainda estão fora dos nossos planos.
Agora, galera, chegou aquele momento que eu interrompo o vídeo de forma rápida, só para lembrar vocês de deixar o like e também se inscrever no canal. Lembrem também de ativar o sininho, assim vocês recebem sempre as notificações de quando sair vídeo novo. E pessoal, dá bastante trabalho editar o vídeo, fazer roteiro, thumbnail, pensar no assunto. E além de tudo isso, eu ainda trabalho em outro emprego, então eu preciso muito que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, caso você ainda não se inscreveu, que talvez mais para frente, assim eu consiga focar mais e ficar só com o canal. Assim eu vou conseguir trazer bem mais vídeos aqui para vocês. Então, muito obrigado a todos que conseguirem me dar essa força. Agora, vamos voltar ao vídeo. Mamute. Vocês já devem ter percebido como as calotas polares estão derretendo e todo mundo está ficando preocupado com isso. Mas talvez exista uma solução, galera, bem interessante, e a resposta pode estar nos mamutes. Mas antes de você entender o porquê, deixa eu falar um pouco sobre esses animais. Eles eram gigantes e podiam chegar até 3 metros e 60 centímetros de altura e pesar até 8 toneladas, pessoal. E antigamente eles eram comuns em uma região chamada Estepe dos Mamutes, que cobria parte da Ásia, Europa e até da América do Norte. E agora, talvez vocês estejam se perguntando, mas e aí, como que esses mamutes podem ajudar com as mudanças climáticas? Calma, galera, que eu já vou explicar a vocês. Então, pessoal, do outro lado da tundra ártica existe o permafrost, que é um solo congelado o ano todo. Mas, com o aquecimento global, o permafrost está começando a descongelar. E quando isso acontece, ele libera carbono na atmosfera, piorando ainda mais os efeitos do aquecimento global, o que pode levar a uma extinção em massa de várias espécies. Mas o Dr. Sergei Zimov, um geofísico, tem uma teoria interessante, que se a tundra fosse transformada em pastagem novamente, como era na época dos mamutes, isso poderia impedir o derretimento da permafrost. Ele acredita que a introdução de grandes herbívoros, como por exemplo esses mamutes, ajudaria a perturbar o solo e permitiria um congelamento mais profundo da permafrost no inverno. Além disso, durante o verão, a camada de grama que se formaria isolaria a permafrost, evitando que ela derretesse. Então, a ideia é criar um híbrido de elefante e mamute que possa viver na tundra do Ártico. Esse híbrido não seria exatamente um mamute, mas teria cerca de 1% do DNA de mamute, tornando ele algo mais parecido com um elefante ártico, que seria capaz de viver confortavelmente nessa região fria. Mas, para isso, a equipe precisa de DNA de mamute, o que não é tão difícil de encontrar, galera, já que esses animais desapareceram mais recentemente do que você possa imaginar. O último rebanho de mamutes morreu em 1650 a.C. Parece bastante tempo, galera, mas para a ciência isso não é tanto tempo. Então, o plano é o seguinte: já que o parente mais próximo dos mamutes é o elefante asiático, a ideia é pegar o seu DNA e substituir por parte de um DNA de um mamute e criar um embrião híbrido. Esse embrião será colocado em uma barriga de aluguel, que seria de uma elefante africana. E isso pode estar mais perto do que a gente espera, pessoal, já que os cientistas alegam que vão conseguir fazer isso antes de 2028. Ibex dos Pirineus. Em 2003, aconteceu algo inacreditável, que até hoje nunca mais conseguiu ser repetido, pessoal. Por alguns minutos, uma espécie já extinta voltou à vida. Esse animal era um ibex dos Pirineus, uma cabra selvagem que habitava as montanhas dessa região. Essas cabras começaram a desaparecer há cerca de 220 anos atrás, provavelmente por causa da caça sem controle e da transformação do seu habitat em terras agrícolas. E lá, em 1999, restava apenas um exemplar da espécie, uma fêmea chamada Célia.
Então, os pesquisadores conseguiram coletar células dela e armazenar o material em nitrogênio líquido antes de devolver ela para a natureza. No entanto, pessoal, em 2000, a Célia morreu de forma trágica, atingida por uma árvore que caiu em cima dela, encerrando oficialmente a existência dessas cabras. Mas a história não acabou aí, pessoal. Cientistas na Espanha pegaram o DNA da Célia e inseriram em um óvulo de uma cabra doméstica e depois implantaram esses óvulos em cabras híbridas do Ibex espanhol. E assim, uma das cabras engravidou. E em 2003, nasceu um filhote de Ibex dos Pirineus. Mas infelizmente, pessoal, ele tinha problemas pulmonares e sobreviveu por apenas alguns minutos. Mas embora o experimento tenha terminado de forma triste, ele marcou um feito histórico, já que foi a primeira vez que uma espécie extinta foi trazida de volta, ainda que por pouco tempo. E essa ideia de clonagem pode até parecer interessante, mas alguns especialistas argumentam que a clonagem não é uma solução sustentável para a conservação, já que, segundo eles, mesmo que a gente consiga trazer uma espécie extinta de volta, todos os clones seriam praticamente iguais no DNA. E isso é extremamente perigoso, já que não existiria variedade genética e eles ficariam mais vulneráveis a doenças e teriam dificuldades para sobreviver e também para se adaptar ao ambiente. E além disso, com o ambiente natural cada vez mais reduzido, essas espécies poderiam simplesmente desaparecer novamente. E aí, galera, o que vocês acharam dessa ideia de trazer esses animais extintos de volta? Me contem aqui nos comentários e não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!